Olá, continuando nossas aulas de raciocínio lógico, e esperando também que você tenha se agarrado aí com a matéria anterior, né? Principalmente essa parte tabela verdade, as negações, as equivalências, né? E as relações de mesma partícula, vamos entrar a partir desta aula em validação da proposição. Ora, é a parte que interessa realmente de tudo isso que a gente viu. Não adianta coisa alguma você ter a tabela verdade inteira decorada dentro da cabeça, né? Saber montar essas tabelas, saber para o que serve, não saber validar como é que se valida a tal da proposição. Então, fazendo um pequeno remember, se você tem lá, por exemplo, duas partículas, sejam elas partículas simples ou sejam apenas antecedente e consequente, e vamos unir essas duas por um conectivo lógico. Bom, eu quero agora validar essa proposição inteira. Para validar essa proposição inteira, ou melhor, validar esta proposição inteira, significa dizer se esta proposição inteira é ou verdadeira ou falsa. Isso que é a validação de uma proposição, seja ela proposição simples, seja ela proposição composta. Não é isso? A proposição simples, como nós dissemos aí em aulas anteriores, depende de validação do próprio exercício. Mas, como nós vamos ver a partir de agora, nem sempre essa validação é necessária. Tranquilo? Vamos ver por quê? Por exemplo, o exercício valida que a proposição que é uma proposição falsa e não valida a proposição simples P. Ela validou a proposição que, seja lá a proposição simples ou seja lá a consequente dessa conjunção, como falsa. E não validou a proposição antecedente P, seja ela simples, seja ela apenas proposição antecedente. Não está validada. Mas para validar toda esta proposição, para dizer se ela é ou verdadeira ou falsa, percebam que eu não preciso, no caso da conjunção, do valor verdade da partícula P. Porque nós sabemos que, temos lá estudado a tabela verdade, dentro de uma conjunção, eu só vou ter uma proposição composta verdadeira quando todas as partículas componentes, todas as partes componentes dessa proposição forem verdadeiras. Se eu já tenho uma parte componente que é falsa, eu não preciso saber o valor verdade da outra. Eu vou lá e já digo que esta proposição composta é uma proposição falsa. Ora, é uma proposição falsa porque na conjunção, quando uma delas é falsa, a proposição já será falsa. Então, isso é que é validar uma proposição. Mas é claro, nem sempre é simples assim. Mas a gente começa pelo simples para entender depois o complicado. Então, validar a proposição significa o quê? Em primeiro lugar, ela tem que ser uma proposição composta, via tabela verdade. Não é isso? E validar essa proposição significa dizer se ela é ou verdadeira ou falsa. Tranquilão? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide. Está lá, validação de uma proposição. Está dizendo lá, é feita na vertical. Ora, se é feita na vertical, é feita na vertical. Dando uma voltadinha aqui para a lousa, o que quer dizer isso? Ora, horizontal, vertical. Então, a validação da proposição composta, como diz o seu slide aí, ó, é feita na vertical. Mas em qualquer lugar? Não, volta lá para o slide. Na coluna do conectivo lógico da proposição. Então, vamos lá ver. Se eu tenho aqui P e Q, ou se P, então Q. Ora, eu tenho lá uma outra proposição. A validação de toda esta proposição aqui, dizer se ela é ou verdadeira ou falsa, como diz o seu slide aí, é feita na vertical.
mas na vertical em relação a quê? Ao conectivo da proposição que nós estamos julgando. E a proposição que nós estamos julgando é esta inteira. Quem é o conectivo dessa proposição? É esse cara aqui. Ou seja, dizer se essa proposição inteira é uma proposição verdadeira ou é uma proposição falsa, vai ser feito através da disjunção, entre esta conjunção e esta condicional. Tranquilo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá, passo a passo, ó. Tabelinha da conjunção. Como é que é a tabelinha da conjunção mesmo? Já está lá decorado? Verdadeiro, falso, quase você entra em verdadeiro de novo, né? Esse treco tem que estar decorado, estudado, senão não vai. Verdadeiro, falso, falso e falso. Essa é a tabelinha lá da nossa conjunção. Vamos lá para a tabela da condicional. Tabela da condicional, como é que é? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos tirar aqui do meio essa seta aqui, né? Para fazer aqui o julgamento dessa proposição. Então, o julgamento, ou seja, a validação dessa proposição inteira aqui, vai ser feito pela disjunção entre os resultados desta antecedente, que é uma conjunção, e os resultados desta consequente, que é uma condicional. Então, vamos lá ver. Pela disjunção verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Muito bom, verdadeiro. Ora, na disjunção, se um deles é falso, a disjunção já será falsa. Então, aqui é falso, falso e falso. O que eu falei é verdade? Olha, o que eu tenho aqui no meio é uma disjunção. É na conjunção, e isso, como termina tudo por junção, fica uma bagunça dentro da cabeça, né? O que nós temos aqui nessa proposição composta é uma disjunção. O que eu falei acontece na outra junção, que é a conjunção. Quando um deles é falso, a conjunção já é falsa. Não é isso que acontece na disjunção. Na disjunção, quando um deles é falso, eu preciso observar qual é o valor verdade do outro para poder validar aquela linha. Então, se eu estou numa disjunção e aqui é falso, eu preciso olhar o outro. Opa, também é falso. Então, não tem problema, a disjunção é falsa. Primeiro aqui é falso, eu preciso olhar o outro. Opa, o outro é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, ó, não temos um caso de falso, e sim um caso de verdadeiro. Tranquilo? Forçando a barra aí para o povo não confundir conjunção com disjunção, correndo até o risco de você desligar o vídeo no momento que eu falei a coisa errada e achar que vai errado até o fim, né? Disjunção, falso com falso, vai dar falso. Portanto, os resultados da validação desta proposição são esses aqui, ó. Mas ela ainda não está validada. Eu tenho os resultados da validação dessa proposição. Agora, que tipo de proposição é essa? Vamos lá voltar para o nosso slide. Se todos os valores lógicos forem verdadeiros, estamos diante de uma tautologia. Se todos eles forem falsos, estamos diante de uma contradição. Se pelo menos um for diferente, estamos diante de uma contingência. Então, voltando lá para a lousa, que tipo de proposição seria essa? Ora, estamos numa disjunção, é a disjunção de uma conjunção com uma condicional, até aí não está dizendo nada para eu classificar, e o resultado deu VF, VF. Ora, tem pelo menos um que é diferente dos outros? Tem. E não importa se são 2, 3 ou quantos sejam, pelo menos um diferente dos outros, eu estou no caso de
contingência. Agora está validada a nossa proposição. Ou seja, essa proposição é uma proposição contingente. É uma dúvida se ela inteira será verdadeira ou se ela será falsa. Tranquilão? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no próximo slide. Nosso próximo slide aqui traz um exemplo. Tá? Dei uma olhadinha aí enquanto eu dou uma preparada aqui na coisa. Ele traz um exemplo aí de um outro tipo de proposição. Percebam lá, temos uma conjunção, depois uma disjunção, e quem está unindo os dois é uma condicional. Então, vamos lá para outra. Temos lá P e Q, condicional de P ou Q. Legal? Vamos montar nossa tabelinha. Tabelinha lá da conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. Tabelinha da disjunção, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E agora vamos julgar a proposição inteira. A proposição inteira é esse cara aqui, ó. Tudo isso aqui. E tudo isso aí, como você tem no seu slide, a preocupação é essa, você tem lá, não precisa ficar anotando essa coisa nem voltando, você já tem a coisa pronta. Validar esta proposição inteira significa validar uma, neste caso, condicional. Qual é o único caso onde uma condicional é falsa mesmo? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Tranquilo? Tem algum caso desses aqui? Antecedente verdadeiro, consequente falso? Não há caso algum desse tipo. Portanto, todas as validações, todos os resultados das validações que nós vamos ter são verdadeiros. Segundo o que vimos lá no slide anterior, quando todos os resultados são verdadeiros, estamos num caso de tautologia. Legal? Então, a validação dessa nova proposição aqui, que você tem aí no slide, é uma tautologia. Ou seja, conjunção, condicional, disjunção, significa sempre uma verdade. Se José foi à praia e Maria está feliz, então José foi à praia ou Maria está feliz. Ou qualquer outro tipo de sentença declarativa fechada que você venha a colocar aqui dentro, seja ela falsa ou verdadeira, esse tipo de formação aqui, conjunção condicional de disjunção, sempre será verdadeiro. Olha, é um assunto que em prova costuma assustar o candidato. Ele chega na prova lá e viu lá por alto, validação, eu sei tabela verdade, decorei ela inteira, eu vi umas gambiarras por aí, coisa e tal. Em algumas questões, se não houver o conceito, você não responde. Agora, se houver o conceito, você responde rapidamente. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá para a nossa tela. Nosso próximo slide aí traz um exercício comentado, né? Eu já comentei que os nossos exercícios são todos exercícios de prova, então dá uma olhadinha nessa. Na proposição composta A, nossa madre, hein? Olha o tamanho desta proposição composta, né? O cara olha para uma proposição dessa daqui e ele sai correndo dia da prova, não é não? Vamos ver. Validando a proposição simples R, então aí você já vai lá e já localiza onde ela está. Olha ela aqui, ó. Proposição simples R está aqui, ó, né? Como falsa. Então vamos lá, validar. Antes de ficar assustado, você vai fazendo o que dá dentro do exercício. Necessariamente validaremos a proposição composta A. Quem é a proposição composta A? Essa inteira.
como verdadeira. Exercício aí, CESP-UNB, né, para você dizer se é certo ou errado ou sem resposta. A maioria coloca sem resposta porque é realmente complexa a coisa. Vamos ver se é complexo? Vamos lá para a lousa. O exercício ali está trazendo uma proposição composta, você deve ter reparado, enorme, não é verdade? É bem grande mesmo, mas eles estão dizendo que a proposição simples R é falsa. Vamos pegar só aquele pedacinho onde está localizada essa proposição simples. Está dizendo lá, R e X, traduzida a Rex, né? Bom, então, ó, R e X está dizendo que a proposição R é falsa. Não é isso? Não, estamos salvos, está tranquilo. Não é uma conjunção. Uma delas não é falsa. Então, esta conjunção da qual essa partícula R participa já é falsa. Vamos voltar lá para o slide. Então, esta proposição aqui já sabemos que é falsa. Tranquilão? Legal. Ora, mas essa que nós acabamos de validar aqui como falsa, essa aqui, ó, faz parte desta conjunção. Então, se faz parte dessa conjunção, essa conjunção também é falsa. Tranquilão? Aqui, ó. Aqui, consequente, falso. Aqui, antecedente, não sei. Mas aqui é uma conjunção. Uma delas é falso, a conjunção já é falsa. Legal. Mas esse cara aqui, ó, que é a validação desse cara aqui inteiro, é falso. E faz parte de uma conjunção. Ah, então esta conjunção também já será falsa. Tranquilo, ó? Vou riscar tudo, ó. Antecedente, eu não sei a validação. Mas o consequente, eu sei a validação. Tá aqui, ó. A validação é essa aqui, ó. Falso. Se o consequente, ó, vamos bagunçar. Se o consequente que tá aqui é falso, eu não preciso saber do valor verdade do antecedente. A minha conjunção já será falsa. Tranquilão? Apagar um pedacinho aqui para não atrapalhar. E vamos continuar. Bom, estamos dentro de uma condicional. A condicional tem antecedente, oba, tudo riscado, falso. A condicional tem antecedente falso. Então, vamos lá um pouquinho para a lousa. A condicional tem antecedente falso. Se a condicional tem antecedente falso, o que acontece mesmo? Vamos ver. Se P, então Q. Como é que é? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal? Como é que é a tabela aqui, ó? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se a condicional tem antecedente, ó, falso, a condicional sempre será verdadeira. Voltando lá para o slide, temos uma condicional de antecedente, ó, falso. Portanto, essa condicional será verdadeira. E a questão, então, está correta. Tranquilão? Parece complicado, mas se você assistir de novo, passo a passo, você vai ver que a validação dessa proposição R é que mata toda a charada, né? Validou a proposição R como falsa, ela faz parte de uma conjunção. Então, essa conjunção já é falsa. Que faz parte de uma conjunção, então ela também já é falsa. Que faz parte de uma conjunção, então ela também já é falsa. Que faz parte de uma condicional. Opa, condicional antecedente falso, a condicional é verdadeira. Se tiver treinado, não leva uma semana para resolver. Quer dizer, é brincadeira, né?
não leva 30 segundos para resolver a coisa. Tranquilão? Tem um outro slide aí com outro exercício que parece cabeludo igual a esse, né? Porque mesmo esse também não é cabeludo, que nós vamos resolver no iniciozinho do próximo bloco. Então, aproveita, tenta fazer, se concentra, perceba por onde começar a coisa, veja lá nas suas anotações que a resposta dessa próxima proposição você já tem na cabeça. Se estudou, é claro. Até mais!